básico, né? Mas a gente quer comida, diversão e arte. Porque uma vez que você tem o básico suprido, você precisa caminhar para frente, você se construir enquanto ser humano, enquanto cidadão. E a cultura é primordial nisso. Infelizmente, as pessoas não conseguem ainda hoje enxergar dessa forma, dar a importância necessária. E é a nossa preocupação primeira realmente promover o fomento em função disso, para que a gente comece a fazer a maior quantidade de eventos culturais possível e falar com a maior quantidade de gente e ter a maior quantidade de parceria possível. Cada um de vocês presentes é um parceiro em potencial. Então, nós temos os nossos contatos disponibilizados, nós estamos à disposição de vocês também no final da palestra, para conversar, trocar ideias. Nós queremos ouvir vocês, queremos ouvir suas críticas, suas ideias, receber seus projetos. Sabe? A gente quer ter muita gente junto para poder fazer isso funcionar. E quando nós tivermos realmente uma sociedade com mais cultura, tanto com mais capacidade de entender, de apreender todas as formas de cultura, de respeitar todas as formas de cultura, nós teremos uma sociedade capaz de produzir mais cultura. E aí nós teremos, consequentemente, uma sociedade melhor. Isso é indiscutível. A pessoa passa a ter consciência do mundo em que vive e consciência de si mesma. Passa a ser mais crítica, e é disso que nós precisamos. Né? E nós, principalmente, de novo, puxando para o meu lado, que antes de ser produtora cultural ou professora, nós temos que começar isso com os nossos alunos, porque nós somos educadores. E são eles que serão os grandes criadores da nossa sociedade daqui para frente. Certo? E assim, para não aproveitar mais de um dos males que a gente acaba adquirindo na faculdade de letras, que é o mal da obsessão pela palavra, eu acho que eu vou passar para você um pouquinho, você falar um pouquinho, e depois eu complemento com o que Bom, vamos dar sequência. Então, a gente pode mudar isso. Eu gosto muito dessa figura. Legal, né? Isso aqui, como a Carolina está colocando, a gente sabe, né, os presentes aqui sabem muito bem a importância da cultura, a importância do desenvolvimento cultural, as consequências positivas na vida de todo mundo, até a possibilidade de melhorar a sociedade em geral. O problema é como evitar essa reação quando se fala em cultura, né? Às vezes a reação é essa, é de pânico. As pessoas entram em pânico, têm medo de cultura. O que é isso? Será que tem espaço para mim nisso daí? Alguém que já teve essa reação? Se nunca teve, conhece alguém que já teve. Você fala de alguma coisa, as pessoas fazem uma careta que parece beber um óleo de rícino. Então, disposição. Concerto de música clássica. As pessoas dão um susto, parece que você xingou, né? Eu não tenho esse problema. E, bom, aquele é um problema inicial, é a imagem que as pessoas têm do que é cultura. E aqui a gente tem talvez um outro empecilho com relação a isso, que às vezes nem sempre tem acesso, ou as pessoas acham que não tem. Por exemplo, acesso intelectual. Às vezes as pessoas acham que será que isso é para mim? Será que eu consigo entender isso? Mas às vezes sem nem saber exatamente o que é. Mas ela que na verdade que não se permite entender pelo fato de se manter distante. Então é claro que aquilo que a gente não sabe o que é, deve procurar saber para saber até o que aquilo pode trazer de positivo. Mas não fugir imediatamente, ou seja, descobrir se existe a possibilidade do entendimento. Mas antes disso as pessoas já acham que não vão conseguir entender. Um outro problema é que às vezes a gente não tem o chamado acesso físico, né? Como chegar ao local, ou você tem um local cheio de escadas, ou não tem passagem suficiente, ou não dá para uma pessoa com deficiência auditiva, ou não dá para outra pessoa com deficiência visual. Então existem as dificuldades de acesso. Isso vai excluindo, né? Excluiu deficiência auditiva, milhares de pessoas. Deficiência visual, outros tantos. E assim as pessoas vão sendo excluídas, até as que se excluem.
E, é claro, poderia faltar ali o acesso financeiro, que às vezes realmente impede que as pessoas consumam mais cultura ou tenham mais proximidade com ela. A gente conhece vários espetáculos de preços variados no Rio de Janeiro mas boa parte deles é um valor assim que chega a ser meio surreal. Recentemente a gente soube de preços de alguns shows que vão acontecer no Rio de Janeiro e também fiquei sabendo que os músicos de fora estranharam o preço, porque em alguns eventos musicais aqui no Rio de Janeiro o preço em dólar é mais caro do que o preço cobrado nos Estados Unidos. Qual a explicação para isso? Realmente é a cultura num meio totalmente comercial, né? Desprezando a questão do valor dela. É a mentalidade brasileira, que a nossa mentalidade é o quê? Trabalhar pouco e ganhar muito. Lá, a mentalidade deles é o quê? Eles trabalham muito, produzem muito, por isso que dá para tirar os preços. Aqui não. O cara é preguiçoso, ele quer trabalhar pouco e ter um lucro mais alto. Por isso que as coisas são mais caras. O cara não quer vender o tempo dele, entendeu? Fazendo uma coisa com qualidade. Ele só foca na questão financeira. Então, ele quer trabalhar pouco. Então, ele não se preocupar com quantas pessoas vão ter acesso a isso. Ele não quer 1000 pessoas, ele prefere ter 500, trabalhar menos e cobrar o dobro. E lá eles têm uma mentalidade diferente. E lá o ingresso é mais barato. E você tem uma qualidade no local que você vai assistir, tem ar-condicionado, tudo é mais fácil. A gente tem eventos aqui em situações terríveis, como por exemplo é o caso da Praça da Porterosa. Não é exatamente o local para isso. Uma coisa que eu vejo também, gostando do neném, a supervalorização do novo. Aí é inevitável essa frase do Titãs, né? Eu gosto muito da música e acho, se eu não me engano, é o nome de um álbum também. Eles criticam nessa música essa coisa do tem que ser novo, né? Então, tudo é a melhor banda de todos os tempos. Assim, toda semana, né, aparece uma banda, a melhor banda de todos os tempos, o melhor cantor de todos os tempos, porque eles promovem todo mundo da mesma forma. E, na verdade, o que acontece é a supervalorização daquilo que é novo. Então, aquilo que é do ano passado já começa a perder interesse, perder espaço na mídia. E isso é uma distorção do que é cultural. Isso, na verdade, é comercialização de cultura. E acontece muito na música. Mas acontece também no cinema e em outras artes. Mas é uma coisa puramente comercial, então voltada para o lucro. Não é uma coisa voltada para o enriquecimento das pessoas sobre o critério do que é importante para elas. Bom, essa aqui é um professor conhecido da Carolina, né? E ele tem essa citação no livro de ensino de gramática, mas ele faz uma crítica dura ao que acontece nas salas de aula, né? Que na verdade boa parte do ensino ela limita, né, o aluno. Ela conduz, ela direciona a forma de raciocínio e impede que o aluno, na verdade, tenha uma consciência crítica, ou possa desenvolver suas próprias opiniões e chegar às suas próprias conclusões. E se você levar isso, por exemplo, para a literatura, fica uma coisa, faz com que o texto literário perca a razão de ser. A literatura ela é uma coisa que depende mesmo de interpretação. Não pode haver uma imposição. E, infelizmente, às vezes isso não é o que acontece em sala de aula. As pessoas têm que memorizar, decorar e fazer avaliações que demonstram que ela sabe exatamente tudo que o professor falou, ou algo do gênero. É uma coisa para a gente pensar também, para todos pensarem, porque todo mundo está envolvido no processo de educação, ou como professor ou como aluno. Ou ou já foi, não tem por onde. E tem que pensar nisso, porque a gente precisa desenvolver o raciocínio, a capacidade de interpretar tudo, para que você consiga interpretar até mesmo sua própria vida. Bom, isso aqui é um trecho de um livro chamado, que está aqui no canto, que é O Admirável Mundo Novo, né? Está aqui um exemplar traduzido do Brave New World, e a Carolina achou uma parte que faz uma alusão a essa coisa da separação de quem tem o direito a apreciar as coisas delas e quem não tem. Então, nesse livro é citado de maneira muito crítica pelo Aldous Huxley
é uma crítica a isso, é uma crítica à sociedade que faz essa separação. Não tem como se, desde criancinho,